Olá, eu sou Nadiege e vou contar uma história real que, quando criança, ouvi meu pai e os anciãos da época dele contar essa história. Essa história deve fazer 150 anos que aconteceu. Houve aqui em Pernambuco, nas províncias de Sertânia, um espírito tenebroso alojado na cumieira de uma casa, que se apresentava em forma de um padre. Por ele ser astucioso e perverso, o pessoal o chamou até os dias de hoje de o Cão do Piutá. Piutá é o nome do sítio onde o cão se alojou. E eu fiz um levantamento e vou contar a miúdo toda a sua trajetória, todas as vítimas que ele fez, e cada vítima terá a sua história. Venha Deus onipotente, me trazendo inspiração, de Abraão dê-me a fé, de Elias a unção, para que eu narre uma história que há muito tempo em outrora aconteceu no sertão. Um ancião me contou que, quando ia passear na casa dos teus parentes que moravam no lugar, era muito respeitado e contou o que ouviu contar, e eu aumento, mas não invento, não venham me criticar. E o que ele contou era mesmo de assustar, que lá para a era de 2 veio essa história passar de um ser do outro mundo que vivia a perturbar, tendo por protagonista o tal Cão do Piutá. A história aconteceu entre as imediações. O ouvinte fique atento, pois não há contradições, das províncias de Sertânia e o povoado Algodões. Quando o senhor José Félix ia para Henrique Dias, para a casa do irmão Ricardo, que tais histórias ouvia, ficava tão assustado que de noite não dormia. Se eu fosse passar para um livro tudo o que ele dizia, das histórias escabrosas, das vítimas que o cão fazia, nem 1001 noite toda a história cabia. Agora eu faço uma pausa e rogo a Deus, sem demora, que abençoe José Félix, que fez parte da história e já há muito partiu para o reino da glória e está esperando nós, e a gente vai, mas demora. E nós ouvintes, agora é nós, a história começar, pois é muito tenebrosa, terrível, pode apostar, dessas do queixo cair, dos cabelos arrepiar. Se tiver fazendo frio, procure se agasalhar, e se estiver de pé, trate logo em se sentar. Houve no século passado, lá no sítio Piutá, o espírito de um padre que vivia a perturbar na cumieira de uma casa. Aquela alma penada foi ali se alojar, só com a intuição dos moradores assustar. O povo se reunia da casa para rezar, somente com a intenção da casa o expulsar, mas quem tivesse algo oculto, ele, porém, por insulto, ali descorria tudo, numa questão de minuto, para o povo envergonhar. O povo ia rezando, ele a reza acompanhava. Quando chegava no credo, aquela parte pulava, e todos que ali tivessem, ele lhes pilhariava. Deixa estar aqui agora, eu entro com tu na vara. E o pessoal, com medo, saía em disparada e dava uma gargalhada
da casa a estremecer e dizia: corra não, espera aí só para ver, vou buscar uma encomenda que guardei para você. E com uma voz diabólica começava assim dizer: ainda a noite passada ele estava roubando um balaio de macaxeira e o outro ajudando. Ainda anda se gabando, dizendo que a ninguém deve e que chova ou faça só, a sua panela ferve. E esse velho aí, de baiano é metido, reza nas mulheres alheias, dizendo que é sabido. De sabido não tem nada, ele é muito atrevido. Nem cava nem tira terra, fica só nesse moído, e além de não fazer nada, passa a mão nos possuídos. O outro rouba galinha, tem um maldito defeito, trajado de lobisomem, para não levantar suspeito. E quando cai do puleiro, se dana para o oiteiro, dizendo mal satisfeito, ou que serviço mal feito. E as coitadas das mulheres só viviam perturbadas. E ele ainda dizia: bando de desocupadas, passam o dia fuxicando, sem se ocupar com nada, e quando vem o tempo ruim, sem pensar nem um pouquinho, dizem fomos castigadas. Ele dava uma botija para o pessoal arrancar, e quando a pessoa estava o dinheiro a enxergar, o que era de coisa ruim acontecia por lá. A coruja, a árvore, a agoureira, já começava a agourar. Mãe da lua, gachadeira, rasga-mortalha, gambá, o teté, o cancão, iam se manifestar, e a pessoa assustada saía em disparada, deixando tudo para lá.